De volta, e a gente fala agora do direito à pensão por morte. Quem tem direito a esse benefício e quais os caminhos para solicitar? Quem vai tirar as dúvidas aqui com a gente é a advogada previdenciária Válbia Garrote. Válbia, muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Boa tarde para você. Queria que você começasse falando para a gente o que é exatamente esse benefício. Quem tem direito a receber pensão por morte? Boa tarde, amada. Boa tarde você que nos assiste. É sempre uma alegria estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Quem tem direito a esse benefício, o que é que vem a ser esse benefício, né? Esse benefício, Cris, a gente não quer muito ele perto da gente não, sabe? Porque alguém vai precisar falecer e a gente não quer que ninguém nosso faleça, Exato. Não é verdade? Mas é uma realidade que nós estaremos sempre ali todos, é a certeza que a gente tem na vida. Então vamos entender um pouquinho desse benefício para que você saiba como se organizar num momento tão doloroso da vida. Então, o que é que ele precisa fazer, Cris? Esse benefício, essa pessoa que falece, ele tem que contribuir para o INSS, é o primeiro ponto, né? Existe um prazo para as pessoas recorrerem quando do falecimento. Então, é um benefício que a família vai ficar assistida, desde que o ente falecido, ele tenha realmente contribuído para a Previdência ao longo da vida dele. Agora, você falou que existe um prazo para a pessoa recorrer, né? Diante da morte, muitas vezes a pessoa não tem cabeça para resolver essas coisas de imediato. Esse prazo é de quanto tempo? Pois é, Cris. 90 dias é o prazo para aquele que é maior de 16 anos. E 180 dias para aquele até os 16 anos. Mas aí você vai me perguntar, tá, então quer dizer que aí se as pessoas não requererem, elas vão deixar de ter esse benefício? Não. Esse prazo, o INSS dá exatamente, Cris, para o quê? Para que ele tenha o efeito financeiro, ou seja, o retroativo. Se você é maior de 16, a esposa, por exemplo, e ela vai requerer no INSS, ela precisa requerer até 90 dias do falecimento para que ela receba desde o falecimento. Mas vamos imaginar que essa mulher não sabia, a partir de agora ela já está sabendo, porque ela te acompanha todos os dias Sim. aqui, né? Então, ela já está sabendo o que é que ela vai fazer. Se ela passar, antes de saber disso, se ela passasse dos 90 dias, ela vai ter esse direito, porém, ela não vai ter o retroativo, ela vai receber do dia que ela foi lá requerer. Essa é a diferença, por isso esse prazo. E quem são esses beneficiários? Se de repente aquela pessoa vivia num casamento de união estável, essa pessoa vai ter acesso a esse benefício? Se eu tenho filhos menores ou se eu tenho um filho menor e outro prestes a atingir a maioridade, como é que funciona isso, Válbia? Perfeito. O que é que acontece? Filho, ele tem direito a receber essa pensão até os 21 anos. Tá? Nós estamos falando aqui, Cris, do regime geral, do INSS. Aí eu vou exemplificar, porque também deve ter aqui servidores que nos assistem. Já o servidor, aquele que falece, ele tem até 24 anos se o filho dele estiver na universidade. Então, a primeira diferença vai ser essa. Regime geral, filho até 21. O cônjuge ou aquele que vive em união estável, eles vão ter também um prazo. A mulher, tanto a mulher quanto o homem. Quem falecer é aquele que fica, eles vão ter direito, mesmo em união estável, em casamento, não importa a condição. O que importa é, você precisa demonstrar que você vivia naquela união estável com aquela pessoa. Mas há um prazo para essa senhora ou esse senhor que ficar recebendo, que for o pensionista. E como é o cálculo? A gente tem aqui, inclusive, uma cartela, né, Válbia, para a gente poder se situar melhor em relação a esse cálculo. Vamos lá. Esse daqui, Cris, esse primeiro cálculo é um cálculo que a gente precisa entender o seguinte. Isso aqui que nós estamos vendo é quando a gente vai poder receber dois benefícios. Por exemplo, eu sou uma aposentada, Sim. mas eu me tornei agora uma pensionista. Eu posso acumular os dois? Pode. Até a reforma, você recebia 100% dos dois. Após a reforma, vem aqui as mudanças. Então, com a reforma, a pessoa que passar a ser pensionista, ela vai poder acumular aposentadoria e pensão, porém, ela vai ter que observar qual é o valor maior. É a minha aposentadoria? É a minha pensão? Então, vamos imaginar que se for a aposentadoria, o valor maior do que o valor final da pensão, essa pessoa vai receber 100% da aposentadoria. Sim. E da pensão, ela vai aqui, acima, vamos começar aqui,
salário mínimo. Até um salário mínimo, você vê lá, um percentual de 100%. 100%. Então, ela vai receber todo. E assim, vai por faixa salarial. De 1 a 2, ela recebe 60%. Então, você percebe que vai caindo esse percentual. Mas é mantido os dois benefícios, porém, o de menor valor. Se o de menor valor for o que ela já recebia, a aposentadoria vai ter essa mesma redução. Tá? Então, pós-reforma, você recebe os dois benefícios, mas sempre tendo aí uma diminuição salarial daquele que é menor valor, independente se seja aposentadoria ou se seja pensão. E a gente tem, inclusive, uma outra cartela, né, Valber? Isso. A próxima cartela, ela vai trazer agora a questão da idade, né? Isso. Aqui, Cris, nós estamos falando sobre a duração da esposa ou do esposo que ficou, tá? Sim. Aquele que vai receber a pensão. Então, veja, quando é que antes ela era vitalícia? Quando é que agora ela é vitalícia? Pós-reforma. A partir dos 45 anos, ela é vitalícia. Antes disso, não mais. Antes disso, nós vamos ter que observar esses critérios aqui. Então, vamos imaginar que uma mulher de 42 a 44 anos, ela vai receber a pensão hoje apenas por 20 anos. Uma mulher que ficar viúva dos 31 aos 41 anos, ela vai receber a pensão hoje no INSS por 15 anos. E aí, quanto mais jovem, você percebe que menos tempo ela fica com essa pensão, recebendo essa pensão. Hoje, com a reforma, o que foi que o legislador entendeu? Ora, esse tempo, eles entendem que vai ser um tempo razoável para que aquela família possa se reorganizar. Então, assim, particularmente falando, não acho que deveria ser dessa forma, até porque essa pessoa, ela contribuiu a vida inteira, mas isso é o que está na legislação e, infelizmente, nós precisamos cumprir o que tem a legislação. Agora, Valber, deixa eu criar aqui uma situação. Se de repente aquela pessoa contribuiu um certo período com o INSS, parou de contribuir porque estava desempregado, isso pode acontecer. Sim. Aconteceu na sequência uma fatalidade como essa. Como é que a família se articula nesse sentido para ter acesso a esse benefício? Perfeito, Cris. O que é que acontece? Esse exemplo que você trouxe. Ele era empregado, ficou desempregado. Aí a gente vai olhar, existe aí os detalhes que a lei nos permite. Se ele era empregado, então ele tem aí pelo menos... Eu vou para os exageros para que as pessoas nunca esqueçam. Se ele ficou um mês contribuindo, mas como empregado, ele tem 12 meses de período de carência, que a gente chama. É mantido a qualidade de segurado daquela pessoa. Então, ele vai ter 12 meses. Se a família tiver a sorte, entendam o que eu quero dizer, dele falecer nos 12 meses de qualidade, então a família vai ter. Passou esse período, infelizmente, aquela pessoa que faleceu sem ter qualidade de segurado, a família vai ficar desassistida nesse sentido. Um dado interessante, que é importante a gente dizer aqui, filho inválido. O filho inválido, Cris, ele não vai ter os redutores da média, ele vai ter 100% da média. Porque o cálculo da pensão, você pega, se ele faleceu aposentado, você pega o valor que ele recebia aposentado e você começa 50% mais 10% por cabeça. Se existir um inválido, é 100% da média. Ou seja, vamos imaginar que deu 3 mil, vai ser 3 mil. Se não tiver um inválido, for só a mãe e o filho, aí é 50 mais 60, 70% dos 3 mil que a gente exemplificou. Então, o inválido tem essa benesse. Se você tem um inválido na família, é garantido 100% do valor que der aquela pensão. E chegou para a gente, Valber, essa pergunta. A pergunta da Ana Paula, que está nos acompanhando. Obrigada, viu, Ana Paula, pela sua pergunta. Se o seu pai faleceu e a filha está fazendo faculdade, ela tem direito a receber até terminar a faculdade? Foi isso que a gente conversou. Fernanda, não é isso? Ana Paula. Desculpa, Ana Paula. Exatamente o que a gente conversou no início da nossa conversa aqui. Se Ana Paula for filha de um servidor ativo, um efetivo, ele estava, seja ele ativo ou inativo, mas ele era um servidor efetivo, ou seja, ele passou em prova de concurso público, ele tem ali está no ente, União, Estado, município, se ele tiver, por exemplo, no estado aqui de Alagoas, até ela se formar ou até ela completar 24 anos, ela vai ter direito sim à pensão. Mas se ela for do regime geral, o pai dela trabalhava na iniciativa privada, aí infelizmente não vai poder. Ela só vai ter essa pensão até os 21 anos, independente certo, de faculdade. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui no L1. Até a próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau. Beijo grande. Deus abençoe.